pessoal, graça e paz. Eu quero apresentar para vocês o modelo que a gente vai estar executando a partir de hoje com relação ao nosso discipulado, para não pararmos e para a gente poder estar alinhado. As pessoas que foram no domingo vão poder relembrar de como foi a primeira classe, e os que não foram vão poder estar alinhados com a visão, com aquilo que Deus tem trabalhado no nosso coração como igreja. É claro que vou tentar ser mais breve. A gente teve ali quase 1h20 de aula, e aí a gente pôde esgotar vários assuntos, e outros ficaram pendentes. Então a gente vai dar hoje só basicamente um norte. E aí, para que você tenha expectativa correta sobre como vamos fazer, eu vou estar falando, né? Você vai escutar minha voz, e aqui os slides que a gente trabalhou no domingo. Então vai ser bênção. Espero que você evite distrações e que seja bênção ter esse material para você fazer e estar alinhado com a visão que temos trabalhado na igreja, amém? Então vamos começar. Na ocasião, a gente trabalhou primeiro um processo de alinhamento para que a gente pudesse ouvir, né, quais eram, no caso, as definições do que seria discipulado, quais eram as primeiras palavras, entendimento, imagem do que a igreja sabia ou entendia do que seria discipulado. E eu lembro que na ocasião eu ouvi dois entendimentos que a gente pode desconstruir, né, ver o que é que pode absorver de bom desse entendimento, mas que eu queria realmente trabalhar para que a gente trabalhe no nosso contexto e construindo uma visão adequada, bíblica, sobre o que realmente é discipulado, tanto no processo de relacionamento com Deus, como no discipulado no processo de fazer discípulos. Amém? E com isso já defino, né, que existem dois processos no mínimo aí que a gente vai focar. Mas vamos lá, ver. Eu vi de que teve dois entendimentos. Primeiro, que o discipulado era como se fosse um batismo, como se fosse um preparo para o batismo. E outro entendimento é de que o discipulado seria um preparativo, né, para a reprodução da visão, algo que a igreja iria trabalhar, enfim, alguma visão da liderança. Ainda que seja extremamente importante, por exemplo, que haja um preparo, né, para o batismo, um entendimento, lições, um acompanhamento, quer dizer que é extremamente equivocado ter uma visão de que o discipulado é apenas isso. Isso pode ser parte do discipulado, mas dizer que isso é discipulado é extremamente desafiador. Como também, e aí mais grave para mim ainda, o entendimento de que o discipulado termina sendo preparativo para a reprodução de visão ou de estratégia. Mas enfim, o que é que a gente vai então finalmente, sabendo dos grandes erros do discipulado, falar, né, sobre o que realmente poderia ser o que a Bíblia diz, né, sobre discipulado, sobre esse processo. E é importante que a gente tenha um entendimento histórico da ideia. A gente tratou lá na época, no caso no domingo, sobre a tradução da palavra Talmidim, que é a tradução que define discípulos, né, no Novo Testamento, e que significa aprendizes e discípulos. Mas eu lembro que a gente comentou da ideia de que a mera tradução, a definição, não seria suficiente para esclarecer a relevância nos dias de hoje. É como se estivesse dizendo, olha, Talmidim, de aprendizes, discípulos. Então, discipulado são pessoas que aprendem, são discípulos, pessoas que seguem. Então a gente precisa conhecer, né, a história, o contexto em que essa palavra foi falada, foi definida, para que a gente saiba exatamente o que ela significa. E eu creio que seja importante que a gente saiba disso. Primeiro, de que Talmidim, né, no caso dos aprendizes e discípulos, eram os discípulos, os aprendizes dos rabinos, e de que cada rabino naquela época continha, no caso, o seu conjunto de regras e de interpretações, né, com relação à Torá. Por exemplo, eles discutiam o que poderiam ou não ser feito para guardar o Shabá. E esse conjunto de regras e interpretações era chamado o jugo do rabino. E é interessante isso. Eu creio que em Atos 22, se não me equivoco, Paulo, explicando sobre como foi a formação dele, ele cita de que a formação dele foi uma formação zelosa,
com um rabino chamado Gamaliel. E em outras palavras, Paulo estava dizendo de que, olha, o meu entendimento sobre a Torá, sobre o que a palavra diz, foi sobre o jugo do rabino Gamaliel. É como se a gente dissesse, e aqui realmente guardando as devidas proporções e grandes proporções, a gente dissesse, olha, eu sou da igreja tal e eu estou sobre a visão, né? Vamos entender aqui, né? Eu sei que tem uma definição muito mais ampla, mas para que a gente contextualize sobre a visão do pastor X, né? Da denominação X, e aí sobre o jugo, né? desse pastor. Jugo, entenda, a gente quando ouve o jugo, tem uma conotação realmente deturpada, a gente vai trabalhar isso, mas nesse caso aqui era justamente o conjunto de regras de interpretação chamada jugo de rabino. Para que você entenda, por exemplo, quando uma pessoa atualmente diz assim, eu saí da igreja X para ir para a igreja Y porque eu não me submeti à visão, tipo, eu não concordava com a visão do pastor. Nesse caso aqui, vamos guardando as proporções também, entender o pastor como mestre lá, como rabino, né? E aí o que acontece? Saiu, então, mas também se eu fico, é como se eu estivesse dizendo, eu estou aqui nesse lugar e me submeto às regras de interpretação daquele pastor. Você está entendendo? Basicamente era isso. E cada um desses talmidins tinham, no caso, um rabino. E esse rabino tinha muitos seguidores que se colocavam, no caso, sobre o seu jugo. Mas vê que interessante. O Senhor Jesus, ele chega e diz em Mateus 11, 28, 30, assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Veja que interessante. E aí ele continua dizendo: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É como se Jesus estava dizendo, olha, o jugo de rabino X e de Y, Z, o que seja, é um jugo extremamente equivocado, porque na verdade eles colocam um jugo pesado demais sobre os seus seguidores e que eles mesmos não conseguiam suportar. É como se Jesus estivesse dizendo, eles falam coisas que são até extremamente importantes, mas eles não fazem. Há uma incongruência muito grande ali. E aí Jesus convida os seus discípulos dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, eram muitas leis, muitos entendimentos sobre a Torá, e aqui eu só citei um exemplo discutiu que poderia ou não ser feito para guardar o Shabá, e aí muita coisa em cima, irmãos, eram mais de 600 mandamentos, recomendações, a parte, a depender do grupo religioso, a parte da Torá. Eram muitas coisas para serem observadas, e Jesus viu que aquilo ali gerava uma sobrecarga muito grande, e ele fala isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É interessante demais quando a gente tem esse entendimento, lê esse versículo, né? Não dá uma ampliada, pelo menos para mim, dá uma ampliada muito boa na visão. Mas vamos lá. Mas para que você entenda, dentro desses círculos religiosos, os rabinos, eles tinham os seus talmidins. E em Israel, esses talmidins eram meninos extraordinários. Eles faziam parte de uma elite intelectual privilegiada, inclusive financeiramente bem. Só que a gente vê um outro contraponto, porque já os de Jesus, os talmidins de Jesus, eles não faziam parte de uma elite intelectual, eles não faziam parte não eram meninos extraordinários. Não sei quantos de vocês sabem, mas os discípulos, quando foram chamados por Jesus, provavelmente, alguns estudos dizem que o mais velho seria Pedro, que tinha 20 anos, mas todos os discípulos tinham entre 17 a 20 anos. Eles eram jovens, saindo da adolescência, e era assim que acontecia. Os discípulos
foram chamados pelo Senhor Jesus, porque justamente eles não faziam parte desse grupo extraordinário. Só para que você tenha ideia, as pessoas que seguiam outras profissões, que não tinham condições, não faziam parte dessa elite intelectual e também privilegiada, eles seguiam geralmente as funções ou a cultura da família no que diz respeito ao trabalho. Então, se a família era, provavelmente a família de Pedro era de pescadores, provavelmente a família de Mateus era relacionada no caso o publicano, né, ali relacionada aos impostos. Enfim, eles seguiam, e Jesus é meio que quebra, sabe, essas coisas, e é bem interessante também entender isso. E aí a gente, na ocasião do domingo, a gente trabalhou um conceito aplicável e contemporâneo de modelo bíblico para o discipulado, baseado nesses dois autores que são fenomenais para mim. A Dietrich Bonhoeffer é um alemão, tem um livro chamado Discipulado Extraordinário, e John Stott, O Discípulo Radical. A gente basicamente vai falar um pouco do Dietrich Bonhoeffer hoje, mas bem pouquinho mesmo desse livro aqui, Discipulado. Em outro momento a gente vai tratar também sobre esse livro aqui, O Discípulo Radical. Vamos lá então para a visão de Bonhoeffer sobre o que seria, né, significado, e aqui realmente é um resumo bem resumido, um resumo do resumo. Ele lê esse texto, ele vê esse texto como um dos textos fundamentais para defender aquilo que ele entende por discipulado. O texto diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E é interessante porque a interpretação de Bonhoeffer sobre o verdadeiro discipulado, né, o discípulo, é muito simples, ao mesmo tempo que muito profunda. Ele diz assim: olha, se para que eu seja salvo, eu precisei da mediação, eu não tenho como salvar-me por obras ou por o que seja, eu não tenho como. Houve um mediador, que foi Cristo Jesus, o único que pode mediar entre os homens e Deus. Ele diz que esse mediador, o Senhor Jesus, que é mediador entre nós e Deus, ele também é mediador entre nós e o mundo, no entendimento de relacionamento. E ele diz assim: o chamado para o relacionamento com Jesus é o chamado para se relacionar apenas com Jesus. E através, no caso desse relacionamento que a gente desenvolveu com Jesus, a gente se relacionar com outras pessoas e com outras coisas. E é por isso que ele fala aqui, ele não está dizendo de que a gente agora vai dar as costas para os nossos pais, a mãe. Seria inclusive antibíblico, né? Seria uma contradição. Não, ele está dizendo que o Senhor Jesus ele tá chamando as pessoas para serem seus discípulos mediante aquilo que ele vai mediar nesse relacionamento. E ele cita aqui, o Senhor Jesus, pessoas próximas. Ele diz assim: você vai se relacionar com seu pai agora com a minha mediação, eu mediando. Você não pode amar seu pai mais do que a mim, você não pode amar sua mãe mais do que a mim, sua mulher, seus filhos. Você está entendendo o ponto? E você, e aqui ele fala do custo, né, o que talvez o Jonas Madureira trabalhe bem, o custo do discipulado, e vai trabalhando outras coisas do texto que a gente vai ver em outras aulas. É muito interessante isso, né? Aqui a mediação dos relacionamentos e aqui o custo. E nesse caso, a visão de Bonhoeffer também pode ser entendida com a história lá de Abraão. Eu creio que você saiba da história. Abraão tinha uma promessa de ter um filho, e de que daquele filho que ele tivesse, esse filho da promessa viria a ter numerosas nações. Por meio dele todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era um filho desejado, um filho amado. A gente sabe da história, a gente está só pulando aqui a história. E aí, quando finalmente a promessa é cumprida, Abraão tem um filho, depois de toda aquela espera, Deus, ele chega para Abraão e diz assim: eu quero teu filho, eu quero Isaac. E aí
ele diz que Deus ele pede Isaac e pede para que Abraão sacrifique Isaac. E havia um lugar determinado para isso e Abraão foi caminhando com Isaac para isso. Só que o que Bonhoeffer entende é de que nessa caminhada, ou no caso antes da caminhada, para que ele fosse em direção ao local do sacrifício, ele decidiu internamente sacrificar Isaac. Ou seja, era só uma questão de tempo. Isaac já tinha sido sacrificado no coração dele, né? E aí ele entende nesse princípio e nesse momento o princípio de andar com Deus. Ele vai até onde Deus manda ele fazer o sacrifício, e quando ele está prestes a sacrificar, aí Deus devolve Isaac, fazendo o quê? Mediando a relação deles. Isso quer dizer que Isaac era muito amado, não era? Era muito amado, era muito esperado, mas ele não era mais agora tão amado, mais do que ter um relacionamento de obediência com Deus. Então, ali é um entendimento que a gente precisa ter de mediação dos nossos relacionamentos. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, minha esposa, filhos, irmãos e irmãs, mas eu não amo mais do que amo a Cristo. Você está entendendo? Eu não amo mais do que eu amo a Deus, e esse relacionamento que eu tenho com eles é mediado por esse amor. E aí, só para que você entenda, aqui tem a história que quer que eu desenhe, pronto, aí desenhei. Visão de Bonhoeffer sobre o relacionamento pessoal. Vamos dizer que aqui seja você homem ou mulher. E aí ele diz que nesse mediador, ou seja, aquele que se coloca no meio, tem que ser Jesus. Para que você entenda, diretamente, quando você não tem Cristo, você se relaciona com sua visão sobre como você deve se relacionar com essas coisas. Aqui eu citei essas coisas, mas tem várias outras, né? Como você deve se relacionar com problemas de doença, como a gente tem enfrentado agora, pandemias, o que seja, luto, perigos, medo, alegria. A lista é grande, ansiedade, desespero, frustração, enfim. Ele diz, como você deve se relacionar com essas coisas. Você deve se relacionar com um mediador, que é justamente Jesus. E o que é que seria? Você não iria direto, sabe? Agora tem o quê? Algo que para, algo que para. Aí você faz, é meio que aqui a mediação de Cristo vai te proteger e vai te dizer, como você deve se relacionar com doenças. Cristo diz para você, tá entendendo? Como você deve se relacionar com luto. Cristo diz para você. E você não anda agora sendo mediado ou sendo direcionado. Esse processo de mediação é um processo de direcionamento pela sua mente, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, mas sobre o que Cristo diz com relação a essas coisas, né? Momentos de dificuldade, como também momentos, aqui eu citei 2, de alegria, né? Não só momentos de dificuldade. Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender. O processo de mediação de um discipulado de caminhada com Cristo parte de um relacionamento genuíno com Cristo. E esse deve ser o nosso entendimento. A gente está trabalhando, né, para que você entenda, a gente está fazendo uma caminhada para mudança de mentalidade. E a gente vai trabalhar algumas coisas nesse processo de discipulado. Então, te aconselho, se você ficou com dúvida de alguma coisa, procurar a mim, procurar o pastor Davi no WhatsApp, perguntar sobre alguma coisa. Mas espero que tenha sido bênção e a gente vai dar continuidade, tá bom? Deus continue abençoando você, que você possa desenvolver nesse tempo, que são desafiadores para todos, um relacionamento genuíno e entender que Cristo tem a verdade sobre todas as coisas. Sobre doenças, luto, perigos, medos, ansiedades, desespero, o que seja, que esteja permeando teu coração. Vê o que a palavra diz sobre isso. Cristo quer mediar para que você possa andar em novidade de vida. E que a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Deus continue abençoando você e sua família.